Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Momento com Deus. Meu nome é Michele e eu estava refletindo sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e estou trazendo aqui no canal para vocês também, tá joia? O tema hoje seria para a glória de Deus. O que estamos fazendo é para a glória de Deus? Como estamos vivendo é para a glória de Deus? Então, o que estamos sentindo é para a glória de Deus? Estamos bebendo, comendo, andando para a glória de Deus? Então, é um ponto a se refletir, não é verdade? Então, vamos lá. Eu comecei nessa reflexão em 1 Coríntios 10, 31, que diz o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando o homem deixa o poder, o desejo de ser reconhecido, de sobressair, tudo que ele faz é para sua própria glória. Então, eu vejo que Satanás tem tentado muito o ser humano, principalmente em três coisas, que é o poder, a liberdade e o prazer. Então, quando o homem foca no seu próprio ego, buscando essas coisas, tudo que ele faz é para que ele mesmo receba glória. Ele se acha bom, ele se acha maravilhoso, ele quer mostrar que tem, ele quer mostrar que é capaz, ele quer mostrar que faz, ele olha só para o seu próprio umbigo e mesmo às vezes até dentro do reino de Deus, levando a palavra, ou cantando, ou fazendo alguma coisa para Deus, na verdade ele não faz para Deus, ele faz para si próprio, ele quer mostrar ali um troféu. Olha que legal que eu tenho, olha como é bonito, olha como é bom, olha só que, aplaudam, olha como que eu tô fazendo isso, olha tudo isso que eu tô fazendo, tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu sou capaz. Só que tem um detalhe importante nisso daí. A glória é de Deus, principalmente quando se trata das coisas dele. E nós somos coisas dele, Porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se nós nos entregamos para viver uma vida entregue a Jesus, entregue a Deus, então nós somos dele. E se somos dele, temos que viver para a glória dele. E Deus não vai deixar essa glória para o homem. Então, toda vez que alguém busca gloriar a si mesmo, ele está sem entendimento e ele pode acabar construindo a sua própria queda, porque Deus não vai deixar isso acontecer. E a própria queda é uma das consequências de gloriar a si mesmo, de olhar para o seu próprio umbigo, ser meio narcisista ali, E achar que, eu sou o melhor, tudo que eu faço é certo, a forma que eu oro é certo, a forma que eu prego é certo, a forma que eu trato as pessoas está certo, a forma que eu vivo está certo, tudo que eu faço é muito bom, olha como é muito bom, olha como que tem que ser reconhecido o que eu faço, A pessoa tá nesse pensamento, o que eu faço tem que ser reconhecido, o que eu tenho tem que ser reconhecido. Só que quando a pessoa vai por esse caminho, ela meio que ela tá ali cavando, a própria queda. Então, Deus não vai permitir, Porque nós somos dele, então temos que viver para a glória dele. Por isso que Paulo fala aqui, assim, quer vocês comam, bebam, quer façam qualquer outra coisa, qualquer coisa. É tudo o que fazemos. Temos que fazer para a glória dele, usar as redes sociais para a glória dele, nos comportarmos de uma forma que seja para a glória dele. É difícil, não é? Não somos perfeitos, não, e às vezes a gente falha, mas é assim que Deus quer. Eu costumo comparar essa questão do poder quando Jesus foi no deserto jejuar e orar e foi tentado por Satanás. Satanás chegou ali oferecendo poder para Jesus. Ele fala assim, Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então, quando a gente não está vivendo para a glória de Deus, nós estamos adorando a outro Deus. E às vezes a gente pensa que outro Deus está baseado só em outra religião, mas muitas vezes o outro Deus somos nós mesmos, é o nosso ego, é o nosso desejo de poder, é o nosso desejo de ter glória, é o nosso desejo de ser reconhecido, de ser aplaudido.
Muitas vezes o outro Deus a quem estamos servindo é a fama, é o desejo de ser grande, de ser poderoso, de ter poder sobre as pessoas e sobre as coisas, de ter o controle. Então, por isso, né, que Satanás mostrou a glória deles, né? E Jesus respondeu, só a Deus, né? A gente só vai servir a Deus. Eu só vou servir a Deus, é só ao Senhor que eu vou adorar. Porque quando a gente tira o foco de Deus, a gente adora e serve a outras coisas. Então, se eu estou querendo glória em outras coisas, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a outras coisas que não provém do Senhor, inclusive a Satanás, que é isso que ele quer, gente. Ele quer que a gente seja ganancioso, que a gente queira poder, que a gente queira o controle, que a gente queira a fama, a glória mesmo, né? Tanto é que muitos, você olha isso através da vida de muitos artistas, muitas pessoas famosas. Elas recebem a glória, os aplausos deste mundo. Só que não é isso que Deus tem para nós. Tanto é que muitos se envolvem com drogas, muitos se suicidam, muitos morrem precocemente. Então, você vê que é um caminho que parece muito bom aos nossos olhos, mas o seu fim é um fim de morte, como a Bíblia diz, que há caminhos para o homem que parecem muito bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, é exatamente isso que acontece, né? É sobre as riquezas, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, onde está o nosso coração? Nosso coração está em Deus, nas coisas de Deus, no amor a Deus, ou nosso coração está no amor à nossa própria glória, à nossa própria recompensa, ao reconhecimento, ao poder e tudo mais que a gente quer, né? Então, aqui nesse texto, né, sobre as riquezas, fala muito claramente também sobre as riquezas materiais, o dinheiro, né? Mas às vezes essa riqueza não é só o dinheiro, às vezes essa riqueza é um status. Às vezes essa riqueza é mostrar, olha aqui o que tem na minha igreja, olha aqui o que a minha igreja está fazendo, olha o que a minha igreja é capaz, ou olha só o que eu sou capaz, olha como eu canto bem, ou como eu prego bem, ou como eu trabalho bem, olha tudo isso que eu sei, entende? Então, às vezes, o nosso ego é a nossa riqueza. Então, nem sempre a riqueza vai ser o dinheiro, mas vai ser tudo aquilo que está tomando conta do seu coração e tirando o espaço de Jesus, o espaço de Deus que era para estar habitando ali. Existem alguns outros versículos também, né, sobre esse assunto que eu posso citar, como Salmo 115:1, que é um salmo de adoração a Deus, a quem Ele é, por tudo que Ele é capaz de fazer, pela bênção que Ele deu ao povo de Israel na época e pela bênção que Ele pode nos dar hoje, né? Onde fala ali, né, que Deus, o nosso Deus, Ele é maior do que os outros deuses, Ele faz coisas que os outros deuses não fazem. E isso é uma grande verdade. Seja esse Deus realmente um Deus, né, feito pela obra das nossas mãos, ou seja, um Deus que está aqui no nosso coração, um Deus que não é exatamente vindo de uma religião, mas é vindo dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, daquilo que a gente tanto quer dominar e controlar e tá guardando ali, sabe? Então, nesse salmo, o 115, versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então, toda glória deve ser dada a Deus. A gente não tem que pegar a glória que é de Deus. Tudo que a gente faz de bom, os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas capacidades, tudo é para a glória de Deus. Se somos abençoados, é para a glória de Deus. Se somos perseguidos, é para a glória de Deus. Se as coisas não estão bem, é para a glória de Deus. Nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus para a glória dele e não a nós. Em 2 Coríntios, capítulo 10, 17 e 18, diz assim: quem se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Você já prestou atenção que quando aquela pessoa começa a falar assim, porque eu fiz isso e fiz aquilo, porque eu falei assim, aconteceu aquilo, a pessoa tá sempre assim, olha só como eu sou boa. Você não fica ali meio entediado desse discurso? Então, não há louvor em quem tá se gabando, digamos assim, não há louvor em quem
se autodefine, né, como glorioso, como poderoso, como capaz, né, como o bom, sabe? O Senhor louva quem é humilde, né, porque a glória é do Senhor. Nesse texto, Paulo está defendendo o seu ministério e tudo que ele fez foi para a glória de Deus. E havia alguns ali que não estavam gloriando a Deus e sim a si próprios. Tanto é que tem um versículo que fala: porque não ousamos classificarmos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. É aquela pessoa que olha só para o seu próprio umbigo, narcisista. Olha só o narcisista aí, olha como eu sou bom, maravilhoso. Nossa, tudo que eu penso, que eu sou, que eu falo, que eu visto, que eu faço na vida é muito maravilhoso. Tudo que eu tenho é muito maravilhoso. Sabe aquela pessoa que quer ser muito importante? Que realmente quer glória, quer louvor, quer aplauso? Narcisista tá aqui, né? Paulo citando um narcisista aqui, né? Então, Paulo estava falando disso, né? Que tinha alguns, né, que estavam gloriando a si mesmos e não a Deus, né? Que tudo que a gente faz é para a glória de Deus e não para nossa. E com isso ele começa a nos instruir, porque quem está trazendo a glória para si próprio, olhando só para si mesmo, está andando na carne. E ele fala nesse capítulo, né, para a gente não andar na carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Por mais que sejamos carne, não devemos militar, andar, fazer tudo baseado nos nossos desejos carnais, né? A gente tem que levar tudo pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, por aquilo que Ele nos orienta e quer através da sua palavra, para que tudo seja para a glória dEle, né? Deus nos chamou não para que sejamos narcisistas, egoístas, né? Deus nos chamou para que possamos viver para a glória dEle, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, que é levar a palavra, a luz de Deus para as pessoas que estão perdidas nas trevas. Então não adianta a gente querer a glória para nós, tem que ser a glória para Deus. Nós não somos nada, nós somos carne. E se formos ver, nós vamos buscar tudo aquilo que Deus não quer. Nós vamos falhar, nós vamos cair, nós vamos errar mesmo. Por isso nós temos que estar atentos ali, orando, apresentando tudo a Deus, porque tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Paulo também orienta que devemos nos gloriar no Senhor, porque quando nos gloriamos no Senhor, somos aprovados por Ele. E que coisa gostosa, né? Quando Deus olha para nós, e mesmo sabendo que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, e Ele olha para nós e ele fica satisfeito e Ele fica feliz. Então, gente, não se iluda. Hoje em dia, há uma tendência, né? As pessoas querem o poder, as pessoas querem a liberdade e as pessoas querem o prazer. Então, poder, eu posso, querem conquistar, querem lugares altos, querem dominar. Elas querem ser livres para fazer o que bem entenderem. E a liberdade em Cristo Jesus é uma liberdade diferente do que o mundo prega, né? E o prazer, né? As pessoas querem ter prazer. Então, elas acham assim, que se eu sinto prazer em algo, seja um prazer em ter a glória, em ter aplauso, em ter poder. Se a pessoa sente prazer naquilo ali, ela acha que tá tudo bem, que Deus tá naquele negócio, porque ela tá sentindo prazer, tá feliz com aquilo ali. E muitas pessoas estão sendo iludidas com uma falsa liberdade, com um nível de prazer que não é o que Deus tem para nós, né? E com um poder que não pertence a nós, gente. Nós não temos que buscar esse poder carnal, esse poder mundano, porque na verdade parece muito bom, mas ele é assim, o fundo do poço mesmo. Porque a pessoa fica cega, se afasta de Deus e muitas vezes sai pisando em outras pessoas para conquistar essa fama, esse poderio, esse aplauso, sabe? Esse reconhecimento que ela tanto quer. Mesmo Deus nos amando muito, a glória deve ser dada única e exclusivamente para Ele. Devemos seguir uma vida de humildade e retidão para a glória dEle. Viver para Cristo não é apenas frequentar a igreja, parecer cristão ou falar de Deus por falar, porque tem muita gente querendo glória, falando de Deus, cantando para Deus, mas na verdade não tem nada para Deus nisso daí. Ela quer a glória ali, para si mesma. Mesmo em nossas limitações, devemos buscar uma vida de santidade, onde
Deus receba toda a glória. Então é esse o estilo de vida que Deus quer para nós. Possamos viver baseados na palavra dele, nos esforçando para obedecer a ele, para que o nome dele seja glorificado. E que se a gente tiver que ser reconhecido em alguma coisa, que possamos ser reconhecidos por Deus. Porque ser reconhecido diante dos homens, francamente, não muda muita coisa não, sabe? É meio vazio. Então, quando Deus está preenchendo o nosso coração e nos reconhece, nos abençoa e nos honra naquilo que a gente mais precisa, naquele ponto que a gente tem fraqueza, naquele ponto que a gente mais está passando dificuldade, é o que importa. Mesmo que outras pessoas não reconheçam, mas permanecer ali fiel a Deus e fechando as portas, né, para que Satanás não venha nos enganar, né, com essas coisas aí que envolvem esse falso poder, essa falsa liberdade, esse falso prazer, que tudo é momentâneo, tudo parece bom, mas no fim é um caminho de morte. Então vale a pena viver para Cristo. Nós temos que abrir mão do nosso ego, abrir mão de nós mesmos para viver para Ele. Mas no fim das contas, Ele nos dá uma paz e uma liberdade que é muito diferente, e um prazer e uma alegria que é muito diferente do que o mundo dá. Porque o que o mundo dá é tão momentâneo que a pessoa está ali buscando um atrás do outro e fica ali escravo. E Deus nos dá uma liberdade para termos paz, alegria e prazer, e uma liberdade muito, muito gostosa, muito mais satisfatória, mais madura e muito mais tranquila. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida. Se eu souber responder, eu vou responder, tá bom? Deus nos abençoe, Deus abençoe vocês. Muito obrigada por terem ficado até aqui neste momento, nesse vídeo comigo. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.